Sai aí. Deixa eu achar você. Tá, vou sair daqui. É que eu sou bem pereba. Enviaram. Eu vou subir no cabelo. Eu não sei se tá uma boa ideia isso. Bruno, entra logo. Você tá me vendo, Bruno? Tá aí? Eu não tô conseguindo te ver. Bruno, você tá conseguindo participar? Graças a Deus você apareceu. É, filha, Minha primeira live. bateria. Fih, quem sabe faz ao vivo. Ai, pois é. Deu nem tempo de arrumar o cabelo. Boa noite. Vamos fazer de live hoje, porque tivemos vários problemas com aplicativos de gravação de vídeo, né? E então decidimos fazer de live ao vivo. Vamos lá. Hoje o tema vai ser sobre o riso. Então nós vamos falar sobre a terapia do riso e sobre a importância do riso na nossa vida, né, Bruna? Que ele tem vários benefícios e além de ser uma coisa muito gostosa de fazer, né? Sim, o riso ele tem funções fisiológicas, né? Ele faz alterações fisiológicas e ele tem funções sociais e terapêuticas. Então, os terapeutas usam o riso como uma ferramenta também de trabalho. E é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né, Mi? Sim, eu anotei vários pontos super interessantes, porque a risada ela traz vários benefícios, né? Além de exercitar o cérebro, né? Diminui a intensidade das emoções negativas, relaxa o corpo inteiro. E eu achei muito interessante que, além de aliviar a tensão e o estresse, ele mantém os músculos relaxados por até 45 minutos. Então, olha que maravilha. Se dá risada e ainda permanecem os benefícios por 45 minutos. Eu achei muito legal isso. Sim, e assim, né, a gente precisa rir. Né? É uma função biológica. Se ele não servisse para nada, não existiria. Né? Não teria por que ele existir. Então, se ele existe, ele tem uma função. E essa função, ele traz alterações para o corpo. Quem assistiu o filme divertidamente, vê como a alegria é muito importante. Como os momentos de risada são aquilo que a gente tem de mais é um pouquinho complicado falar, mas é algo assim tão agradável de viver, é algo tão bom. Então a gente precisa disso socialmente, culturalmente, biologicamente, de rir. E é por isso que a gente usa na terapia também. Porque imagina alguém que já falou de um problema tantas vezes, há tanto tempo. Então, não que a gente vai dar risada das questões, mas falar de uma forma mais leve é terapêutica. Para a pessoa entender também que passou, que aquilo já foi, que aquilo é um passado, que faz parte, que dói, mas o riso faz a gente entender que o passado é passado e o hoje é o hoje. É um outro momento e a gente não traz a tristeza do passado para cá. A gente separa as coisas. E é por isso que é tão uma ferramenta terapêutica importante. Total, quando a gente dá,
da risada, né, da situação como um todo, ou seja, do que for, a gente libera também serotonina, endorfina, que são componentes do bem-estar, né? Então, assim, é físico, é científico, não é uma coisa simplesmente rir, né? É uma coisa que realmente traz benefícios físicos para o nosso corpo e para a nossa mente. Né? Então, facilita você lidar com o dia a dia, com várias situações. E hoje a gente pode ver que um conteúdo de humor, ele tem muito mais visualizações e curtidas e interações do que um conteúdo, às vezes, voltado para um tema sério, né? Então, às vezes, o fato de você passar informação rindo, trazendo humor, ele agrada muito mais e traz muito mais interação, né? Por isso que hoje a gente tem tantos aplicativos voltados para o humor, TikTok, né? Vários, os Reels do Instagram também. Então, é comprovado e todo mundo gosta. Na Sim, terapia, Bruno, fala um pouquinho pra gente como funciona essa terapia do riso. O que é isso, né? Para o pessoal entender. então, quando a gente fala em terapia do riso, a gente fala de trazer leveza para situações. Porque quem fez terapia sabe que é um espaço seguro onde as pessoas trazem cargas muito grandes. Ninguém vai para terapia e fala: nossa, meu trabalho está ótimo, meu casamento está maravilhoso e estou na terapia, passei porque eu quero. A pessoa vai lá trazendo uma carga pesada, de um sofrimento que ela vem nutrindo, né, de uma forma de enxergar o mundo que ela vai nutrindo alguma coisa. E às vezes ela traz alguns sofrimentos de muito tempo atrás, né, e que são muito presentes na mente dela, porque revive, né, o tempo inteiro está ali em looping. Quando a gente aprende começa a assimilar as coisas, a gente começa a aprender a dar risada de cada uma delas. Quando isso acontece, a gente aprende a deixar o passado um pouco para trás. Como é que a gente faz isso na terapia? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa fala: poxa, eu estava querendo me aproximar de uma pessoa, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, sabe? Eu sou muito insegura. Porque, poxa, eu tenho vontade, eu olho para a pessoa e eu quero, e eu vejo que ela também, eu vejo que ela também tá me olhando de um jeito diferente. Aí você pode perguntar: e como é isso para você? E ela vai elaborar. Legal. Eu faço da seguinte forma. Quando ela fala isso, fala: tá poderosa? E aí? Como é que foi? E aí ela sorri e ela conta a mesma coisa, só que de uma forma mais leve. Ela já Sim. começa a sentir de outra forma. A postura muda. Onde ela se sente aceita, né? Ela sente que o que ela falou foi aceito. Ela aceita o próprio sentimento, porque a alegria também traz isso. E aí a coisa se torna mais leve. Não precisa ser aquela elaboração pensada, racional, fria que a gente vai fazendo, que é importante em dados momentos. Tem momentos que, poxa, vamos dar um sorriso na hora de falar, vamos interagir de uma forma mais diferente, porque isso traz esses hormônios, mexem com o corpo e você ajuda a pessoa, ajuda o mental a se organizar, ajuda a entender que nada é tão sério assim do jeito que a gente imagina. Então é bom essa mudança de perspectiva até para a pessoa se sentir mais à vontade com a própria história, com as próprias coisas que ela traz em terapia. Sim. E cabe, né, dentro da terapia, você sabendo utilizar essa ferramenta, sendo sutil, sabendo o momento correto, cabe na terapia essa leveza, né? De contar um fato. E quem disse que você não pode, né, sorrir na terapia, que tem que ser algo sério, metódico? Não, pelo contrário, tem que ser leve em alguns momentos também, né? Você tá ali para se liberar, para se libertar. Então, quando cabe, quando é oportuno, por que não usar essa técnica, né? Vale muito a pena. Vale Deixar demais. analisando à vontade, o paciente à vontade, né? Para falar das demandas dele. E quando cabe, por que não?
Sim, ele se sente bem com ele mesmo. Porque ele aprende, a gente tende a levar as coisas um pouco a sério. Também por conta de sobrevivência, né? Então a gente olha as coisas com certo alarme. Porque as coisas, como é que acontece? A gente sente que o exterior é perigoso. Então, quando a gente está em perigo, a gente não sorri. A gente tem uma forma fisiológica de reagir. Então, a gente analisa, a gente fica mais retraído, numa posição mais defensiva. Só que quando a gente olha o mundo real, como ele está se apresentando, não é tão ameaçador quanto a nossa imaginação faz perceber. Sim. Então, essa risada traz a pessoa para dar um peso real para aquilo que está acontecendo. De, poxa, eu não estou tão bem, porque, poxa, eu quero, ele também quer, mas não sei. Precisa de uma carga dramática tão grande? Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Aí vai da leitura do terapeuta saber fazer a brincadeira ou levar no ritmo que a cliente se sinta mais à vontade. Se ele perceber que cabe a risada, ria. Se perceber que não cabe, vai no melhor jeito possível. Isso vai do manejo do terapeuta. Sim. E faz parte errar também. Às vezes a gente ri do que não deve, mas faz parte, né? Sim, sim. Eu sou uma pessoa que eu dou risada muito fácil de qualquer bobeira e às vezes de coisa séria quando não pode também, né? Então, você imagina numa situação que você tá falando algum assunto delicado que você não pode e dá crise de riso. E é engraçado porque existe, né, o riso do nervoso também, né? Às vezes a gente ri de nervoso, né, no emocional, numa situação de falta de controle da situação, e aí você começa a rir de nervoso, né? E a gente está falando aqui dos benefícios do riso saudável, desse riso gostoso, tiver uma coisa engraçada, de conversar, de contar uma piada, de ver um TikTok engraçado, né? E não daquela coisa forçada, obrigatória, que às vezes é imposto, às vezes em livros, em palestras, né? A gente estava até conversando antes de vir para a live sobre a Disney, né? Que ela impõe o sorriso forçado, né? Que você tá lá, se você tá na Disney e você quebrou alguma coisa, eles te dão outra. Ou seja, você não pode ficar chateado, você não pode não sorrir na Disney, né? Você tem que estar o tempo todo sorrindo. Para os funcionários também é assim. Então, você imagina a carga, o peso que é ele ficar o dia inteiro sorrindo. Às vezes aquela fantasia tá pesada, tá incomodando, e o cara tá lá vestido de Mickey e tem que estar o tempo todo na alegria, fazendo todo mundo sorrir. Então, esse riso forçado, esse riso imposto, ele não é saudável. Ele mascara situações e esse riso não traz benefícios, ele é forçado, né? E tudo que é forçado não funciona, né, Bruno? Exatamente. A gente perde a bússola, né? Quando a gente se acostuma a ficar quase que 100% do tempo acordado, sorrindo, a gente perde a bússola de como reagir nas demais situações, porque a gente faz isso todos os dias. E tem uma cobrança muito social nisso. Então, se você está num restaurante e o garçom tá de cara feia, você vai falar, poxa, não estou me sentindo à vontade. Agora, se ele tá sorrindo, não importa como está o trabalho dele, a gente não sabe. Mas ele tá lá sorrindo, nossa, eu fui bem atendido, vou voltar aqui mais vezes, me senti bem. A gente cobra isso dos outros. Quando o vendedor vem com uma cara fechada, a gente não gosta, se sente mal. Então também tem uma cobrança nossa que a gente quer que o outro seja feliz na nossa presença. E, como a me disse, tudo que é forçado faz mal. Porque a risada da piada é diferente da cócega. A cócega é risada, não é? É, mas ela é forçada. E quando a pessoa te faz cócegas, você pede para ela parar, porque não é bom. E dói. Quando fica muito tempo, dói. Então, assim, faz parte. A gente tem que entender isso. Que quando é natural, gostosinho, legal, se colhe os benefícios. Quando é forçado,
ele machuca, tem um efeito oposto. Exatamente. Eu li também, a gente, antes de fazer a live, a gente pesquisou, né, sobre o conteúdo, a gente decide os conteúdos na segunda-feira. E o riso, ele movimenta 80 músculos no nosso organismo inteiro. Esse riso natural que a gente está falando, esse riso sincero, né? Aquela gargalhada que a gente dá. Você já pensou? É muito músculo, né? Por isso que ele até auxilia no emagrecimento também. Ou seja, faz bem para o coração, né? Que ele acelera o metabolismo. Ele, meu, é maravilhoso para tudo. Mas tem pessoas que têm dificuldades em rir. Você já viu isso, Bruno? Gente que não acha graça. Pode até estar assistindo alguma coisa, mas não acha engraçado. Por que que acontece isso? Existe. A gente, o que que faz para achar engraçado? O cérebro, ele busca padrões. Sempre. Então, o cérebro constantemente ele busca padronizar para ele entender o mundo. Normal, todo mundo faz isso o tempo inteiro. Mas, quando a gente está ali buscando padrões e de repente acontece uma quebra, algo que você não esperava que acontecesse, ou você tem a reação do riso. É algo muito natural de a pessoa tem uma narrativa, você pode ver Porta dos Fundos, todos os comediantes eles vão contando uma história, te levando para um contexto, chega no momento da piada, tem uma quebra de expectativa. E nessa quebra de expectativa, a gente dá risada. E aí, tem pessoas que são extremamente racionais. Elas são muito racionais, elas são muito inteligentes, e aí elas conseguem perceber com mais rapidez que vai haver a quebra de padrão. E aí, quando tem uma quebra, não existe uma quebra, porque ele já antecipou isso. E isso a pessoa leva para a vida. Então ela consegue antecipar situações com muita facilidade. E aí, para a pessoa ser pega de surpresa, não é fácil. Então a pessoa não sorri. Só que isso traz malefícios sociais, porque a gente quer que o outro sorria, para a gente se sentir bem. Isso traz malefícios fisiológicos, por todas as coisas que você já disse aqui no começo. Isso traz prejuízos como um todo, nos relacionamentos de modo geral, da pessoa. Então é um grande problema quando a pessoa é extremamente racional, quando a pessoa é extremamente analítica, extremamente fechada, porque às vezes é de educação também. Então é algo que a gente precisa entender de por quê. O que é que me faz rir? E a gente precisa buscar esse tipo de estímulo. Porque quando a gente começa, é igual exercício físico. A gente até pode não estar acostumado a fazer. Mas quando a gente começa, vai ser um pouquinho estranho, porque a gente não é acostumado. Mas quando você começa a colher os benefícios biológicos, né, fisiológicos e sociais daquilo, você tende a fazer sempre. Porque o mundo responde sorrindo de volta. Você gosta da sensação e continua sorrindo, para ter mais sorriso de volta. Sim, total. Eu anotei várias coisas aqui, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Ou eu leio ou eu falo. Mas eu anotei aqui algumas coisas que a gente já sabe, né? Se a gente parar pra pensar, a gente já ouviu isso em algum momento na vida, mas é que as pessoas esquecem, né? Então, a questão do riso, ele previne o risco de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, estresse, né? Então, o quanto você consegue equilibrar da sua vida, da sua saúde mental, da sua saúde emocional e, com consequência, a saúde física, com um simples ato de sorrir mais, de buscar coisas que te dão alegria, que te dão aquele momento de prazer, né? E é o que você estava falando da dificuldade da pessoa introspectiva de sorrir, né? E essa pessoa, ela acaba ficando até meio por fora da conversa, porque se você está num grupo de pessoas de riso fácil e você conta alguma coisa e todo mundo ri, essa pessoa fica meio de fora, porque ela não achou engraçado, né? E isso ela, como você falou, ela leva para a vida, né? E ela acaba ficando de fora do maior núcleo social, porque a maioria das pessoas, se entrar no TikTok, vai rir,
né? E a gente não tá falando assim que aqui que as pessoas têm que ficar buscando conteúdo para rir, passar ali horas investindo tempo nisso. Não. É uma coisa simples, é uma coisa natural, mas buscar sim, em alguns momentos, um momento de relaxamento. Aqueles 5 minutos no almoço ali de ver alguma coisa, ou conversar com alguém gostoso, né? E tem o sorriso também na questão sentimental, quando você vê alguém que você gosta, quando você ganha um presente, né? É um riso diferente da gargalhada, mas é esse riso natural que vem do emocional, que traz todos esses benefícios, né? Exatamente. Você tem prejuízos sociais se você não sorrir. Nós somos Imagina cobrados que, por isso, né? Socialmente. Ninguém tira foto sério. Ninguém faz uma live sério. sim. Aliás, agora eu lembrei, teve um estudo que fizeram há uns 10 anos atrás, pegando as fotos de formatura de pessoas ao longo das décadas e viram como as pessoas gradativamente foram abrindo o sorriso com o tempo. Porque antes você não tinha muitas oportunidades de tirar foto. Né? Aquela foto tinha que dar certo. A gente tem que contextualizar. Se saísse a foto borrada, ferrou. Era caro, não tinha de apagar e fazer de novo. Então, assim, então você faz sério, paradinho ali, mas aí foram facilitando com o tempo também, mas também foram percebendo que não precisava. Porque a gente vinha de um contexto sério, contexto de guerra também, de altas tensões. Aí vem o movimento hippie, já traz um pensamento diferente. Vem as músicas, a gente pode acompanhar até pela música, como ela vai evoluindo, e as pessoas vão sorrindo mais durante as fotos de formatura. Então, hoje, se eu não me engano, acho que já pode tirar foto de RG ou da carteira de motorista Pode, já com sorriso. pode. Antigamente era aquela foto. Assim, Eu acho que porque agora, antigamente também, além da foto não sair na hora, né? Você não conseguia visualizar aquela foto que você acabou de tirar para ver se ficou boa, se não ficou, você tira outra, né? Você tirava e demorava dias para você ver a foto, né? Então, sim, tinha toda essa pressão e outra, não era tão, não tinha o espelho para você se ver, não tinha isso daqui. A gente está falando e a gente está se vendo. Então, a pessoa ficava muito apreensiva, né? De como estou saindo, né? Então, era até pesado, era uma coisa pesada tirar foto, né? Era sim, o contexto. engraçado. Né? Tem que dar o contexto também desse ponto, porque eram outros tempos. Né? Mas o sorriso nas fotos foram também sendo mais aceitos, porque eles eram mal vistos antes. Então, e as coisas vão mudando. Muita coisa que era mal vista antes é bem vista agora. Isso faz parte. A evolução funciona dessa forma. Mas aí a gente também cai numa armadilha, né, da ditadura da felicidade. Que a gente não pode demonstrar tristeza em momento nenhum. Tá triste? Não, vamos rir, vamos rir. E não é bem assim. Né? A gente tem que rir sim. Tem dias que a gente não dá risada de nada. Isso é esquisito. E não saudável. É, mas assim, a gente é obrigado a rir. Como você disse, a gente vai num local, as pessoas querem que a gente sorria. Assim como a gente quer que o garçom esteja sorrindo o tempo inteiro na hora de nos atender. É aquilo de a gente sabe que a pessoa da Disney ela tem que sorrir porque a empresa obriga a fazer ele sorrir o tempo inteiro. Mas se a gente for lá e ele tiver com cara feia, a gente vai estranhar muito. Poxa vida, eu venho pra cá e essa cara aqui que me recepciona? Então, assim, a gente é cobrado e cobramos. E Exato. aí a gente tem que colocar a mãozinha na consciência e permitir que a tristeza faça parte da vida, porque faz parte. Se quem assistiu divertidamente sabe a importância dos outros sentimentos, que se ficar só na alegria, adoece. Né? É bom, traz todos os benefícios, mas tudo que é exagerado estraga. Os sentimentos estão aí, como a gente disse lá no começo, existem por algum motivo, não estão aí à toa. Então,
dê espaço. Tá no momento triste? Você se sente triste? Fique triste. Respeita o seu corpo. Seu corpo está falando, poxa, eu não queria estar aqui. Então, respeita. Né? Você não precisa dar aquele sorrisinho social e vai. Mas, Elaborar o sentimento, né? Seja ele qual for, porque todos os sentimentos fazem parte, né? E é natural sentir. Então, frustração, medo, raiva, você tem que passar por isso, o luto, você tem que deixar passar, se permitir sentir, né? Todos os sentimentos. Mas o que a gente fala aqui, além de levar essa leveza para a terapia, né? Do atendimento da terapia de riso, de levar para a vida como uma vida mais leve, de buscar momentos ali do seu dia saudável, onde você possa sorrir, você possa se divertir. Porque o riso ele é consequência, né? De você achar algo divertido, engraçado. Por consequência, ou de alegria também, por consequência, o sorriso ele é natural, ele acontece, né? Mas elaborar os sentimentos, deixar os sentimentos serem natural, né? Mas buscar sim momentos de alegria, momentos de diversão para sua vida, na sua rotina, porque a nossa rotina ela já é cheia de obrigações. Temos horário para acordar, temos que cumprir trabalho, muita gente ainda estuda, então trabalha e estuda, é uma carga muito pesada, né? Aí a pessoa quer ter uma alimentação saudável, quer dormir bem, quer, né, fazer tudo ao mesmo tempo, fazer exercício, ler um livro. Cara, não dá conta. 24 horas em dia é muito pouco pra gente. Para dar conta de beber 2 litros de água por dia, ter uma alimentação saudável, fazer exercício, ler um livro, trabalhar, se comunicar com as pessoas, ter um relacionamento amoroso. Quem tem filho, então, acabou. Não tem tempo de fazer muita coisa, né? e você é Então, cobrado por tudo isso. cobrado por tudo isso. E ainda tem que estar sorrindo. Ainda tem que estar feliz da vida, tem que estar na alegria. Então, buscar alternativas para se divertir vai trazer todos esses benefícios físicos, mentais, emocionais para você, né? Então, busque, mesmo essas pessoas que são mais introspectivas, que têm mais dificuldades de rir de coisas bobas, vamos dizer assim, né, de riso fácil, elas têm que buscar alternativas, buscar conteúdos que sejam humores inteligentes, que sejam, mas buscar conteúdos para dar aquela relaxada, porque o riso é isso, ele dá aquela relaxada, né? Se você percebe que quando a Sim, conversa está muito séria, alguém solta alguma coisa engraçada e o pessoal dá risada, já relaxa, já vai, a conversa já vai sendo conduzida de uma forma mais leve, né? Assim como na terapia também, quando a gente consegue fazer com que o outro ria, a gente quebra a tensão, né? Fica natural, fica leve, fica fluido. sim, e isso influencia na criatividade. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar numa reunião. Poxa, eu e a Michelle vamos criar uma marca. Aí a gente senta um pro outro, e aí, como é que a gente vai fazer? Ah, a gente pode fazer assim, pode fazer assado, ali decidindo o nome na seriedade. Vai sair? Vai, com muitas horas. Talvez não saia nem tão bom. Agora, se a gente combina de se encontrar, toma um café, conversa, fala da vida e conversa com o trabalho no meio, com leveza na conversa, a gente começa a ter lapsos. As ideias vêm naturalmente. E ideias assim que encaixam no contexto, que a gente precisa ficar elaborando, porque já vem quase que mastigada. Aí a gente lança e pelo corpo está à vontade, a tensão inexiste, o corpo trabalha melhor, a mente trabalha mais leve e as informações fluem mais rápido. Então isso funciona muito bem. E para assuntos tensos, um pouquinho de riso também ajuda para assimilar. Digo, por exemplo, quando começou o apocalipse que a gente vive, eu não conseguia acompanhar jornal, de forma alguma. Era coisa pesada todo dia. Parei de acompanhar. Aí, nos YouTubes da vida, segui alguns comediantes
E alguns deles começaram a fazer jornais, comediantes fazendo o jornal, fazendo a mesma coisa que no Jornal Nacional, só que com alguma piadinha sarcástica no meio. Então, por exemplo, ontem eu vi o Jornal de Casa, chorei de rir com algumas coisas que ele contava, e depois ele contou algumas coisas sérias, sem piada, dando os exageros naturais da situação, porque a situação é exagerada por si só. Não precisa nem piada. Mas assim, você recebe a notícia, você não fica alienado, mas uma piadinha faz você assimilar melhor as coisas. Porque a seriedade do jornal, com aquela neutralidade que eles tentam passar, e a informação pesada do jeito que é, traz uma carga que eu não consegui assimilar. Da mesma forma, acontece na terapia. De, poxa, isso aqui é tão pesado que eu não quero. É a mesma coisa de eu falar pra você, vai lá e mergulha naquela poça de lama. Você vai falar, é óbvio que não. Agora, se na brincadeira a gente acaba indo pra lá, a gente vai dar risada e, poxa, caímos, vira piada e pronto. Tem a situação diferente. A gente vai pro mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Mas o fato da gente ir de forma natural e divertida faz a gente encarar a situação de outra forma. A gente assimila de outra forma. E aí a gente tem boas lembranças daquilo que, se a gente fosse com seriedade, seria péssimo. Sim. Eu costumo falar muito isso, né? Que tudo é possível se dizer, mas existem várias maneiras, várias formas de dizer. E quem escolhe somos nós, né? Então você pode falar qualquer coisa para a pessoa. Se você souber falar, você pode falar o que você quiser, né? A questão é como falar, como passar a informação, como passar o conteúdo, né? Porque de uma forma mais leve, a pessoa ela aceita melhor, né? Ela vai receber aquilo melhor. Até uma conversa séria, dependendo da condução que você der, porque tudo você pode escolher como você vai transmitir, mesmo um assunto ruim. Ele pode ser transmitido de uma forma leve, né? Então, muitas vezes na terapia a gente vai tratar traumas, a gente vai tratar situações bem delicadas, né? Então, lógico que a gente não vai ser sarcástico, não vai fazer piada com a história do outro de forma alguma, né? Mas demonstrar uma leveza, né? E aí pode ser com um sorriso e não com riso, né? Mas uma empatia, uma leveza e conduzir aquilo de uma forma mais leve, né? Deixar o outro à vontade. Ou até intercalar. Então, momentos de tensão, mas finalizar com um momento mais leve, com uma risada, né? Com uma coisa, um conteúdo mais tranquilo, para que a pessoa saia dali mais leve, se sinta mais à vontade para falar sobre as coisas dela, né? Porque não é fácil a pessoa chegar ali com o conteúdo dela, com a dor dela, né? E ter que trabalhar aquilo. É difícil ela olhar para sua cara e falar assim, meu, eu não conheço essa pessoa, é um profissional que muitas vezes no começo da terapia a pessoa fica travada. As primeiras sessões ela vai falando, mas ela não sente liberdade para se expor, para se abrir, né? E a importância de se abrir na terapia para que ela dê resultado, né? Precisa, não tem como. A terapia ela não vai fluir se ela ficar naquela tensão, se o paciente não conseguir se abrir, se rasgar para o terapeuta, se sentir à vontade para falar, né? Para falar o que ele Exato, quiser. Então, a gente precisa saber como conduzir a terapia de uma forma leve. Fazer o exato. possível para isso, né, Bruno? Pensa dentro de casa. Você começou a namorar, poxa, vocês riem juntos, saem juntos, tem momentos de alegria juntos. Aí chega nos momentos de tensões em casa, vocês ficam sempre sérios, um olhando para a cara do outro, todo dia. Não vai durar. Porque não tem, sabe? A alegria, ela tem ela contagia. Se você sorri e você tá com alguém, você acaba associando aquela pessoa com o sentimento que você está sentindo. Então, se você passa momentos felizes com alguém, você aumenta a sua conexão com aquela pessoa. Se você chega em casa sempre com a cara fechada e os dois ficam de cara fechada o tempo inteiro, já tem problemas. Mas nunca vai melhorar, porque precisa de momentos
de leveza. Porque você está associando aquela pessoa com um momento tenso. Quando o casamento tá ruim, um sempre atrasa. Porque não quero ir para casa, então vou trabalhar mais um pouquinho. Por quê? Quando chega em casa, é tenso. Isso não acontece quando o casal tem momentos felizes juntos. Quando o momento entre pai e filho é interessante. Quando o pai é um ditador, sabe, eu mando, você obedece, você está na minha casa, não tem qualidade. Toda vez que eu encontro entre os dois, é tenso. E aí eles fazem, quando eles crescem, fica um encontro social entre os dois. Não tem aquele momento de leveza, bom de troca. Fica um respeito mútuo com uma distância entre ambos. Agora, se você conversa, se você brinca com a sua mãe, com o seu pai, se você brinca com seus filhos, a facilidade que eles têm para se abrir com você é ímpar. É completa, porque a felicidade deles está direta, eles associam com você. Porque naquele momento feliz, você estava lá. E quanto mais lembranças felizes vocês estiverem juntos e recentes, não adianta viver de passado, quando a gente tem lembranças recentes juntos, a conexão entre as pessoas ela é maior. E aí tudo flui. Isso serve para amigos, para trabalho, para família e para terapia também. Exatamente. Por isso que muita gente pratica esporte, tem aqueles momentos com os amigos. O futebol para os homens, por exemplo, né? Porque eles vão lá para se divertir, para dar risada, para falar besteira, né? Por isso que o pessoal, os homens se encontram lá no bar para tomar uma cerveja. Se você passar em qualquer bar, boteco, seja o que for, e olhar uma rodinha de homens sentados na mesa, você pode ter certeza que se você ficar olhando por alguns minutos, você vai vê-los rindo. Então, às vezes, o tomar alguma coisa, vamos tomar alguma coisa, vamos comer alguma coisa, é pensando nesse momento da diversão, né? De dar risada, de falar besteira. Porque esse é o escape, essa é a válvula de escape da nossa rotina, né? Então, sejam com amigos, seja no futebol, seja no esporte, o que a gente vai buscar? A distração, a diversão, né? O riso, que é por consequência da diversão, né? Então, tudo que a gente faz que nos dá prazer, que nos traz alegria, ou a gente vai sorrir, ou a gente vai rir, ou a gente vai gargalhar, né? E vai tornando a nossa rotina mais leve. Porque, como a gente já falou aqui, a rotina por si só muitas vezes é pesada. É muita coisa, é muito compromisso para a gente dar conta em 24 horas. É muito corrido. Sim, o sorriso ele é contagiante. Se no seu exemplo você vê o pessoal, você fica lá olhando um minuto, o pessoal na mesa do bar, o assunto não tem nexo. É Às um vezes a gente dá besterol. risada só de ver o outro rindo. A gente não faz ideia do que está Exato, acontecendo, mas a gente começa a rir porque o outro está rindo. Você não sabe por que o outro está rindo, mas ele está rindo e me dá vontade de rir. exatamente. E o riso ele é contagiante por isso. Por isso que o ambiente geralmente fica mais leve quando tem crianças pequenas nele. Que elas não têm filtro e elas riem por qualquer coisa, estão ali. Então, quando a gente olha, a gente tende a ser recíproco nisso. Então, se alguém está rindo no ambiente, a gente tende a rir junto. Porque é natural. O riso é contagiante, em nível até patológico. Tem estudos, relatos de um caso, por exemplo, acho que o mais recente, acho que 2011, eu não lembro a data exata, de duas meninas que começaram a rir na escola e a escola inteira, desembestadamente, as aulas foram suspensas porque não dava, a risada ficou pandêmica, literalmente, e Sério? aí as crianças foram para suas casas e aí a cidade inteira correndo. E essa situação de risada epidêmica durou 1 ano e meio. Aí colocaram as crianças Nossa! de volta na Depois você escola. procura e coloca aqui pra gente no Instagram para o pessoal ler, porque deve ser muito legal, deve ser muito interessante. Eu vou até dizer, foi no livro. O livro que eu li foi O Lado Bom do Lado Ruim. Que ele fala dos lados positivos dos sentimentos ditos ruins. Medo, tristeza, raiva e nojo. E o lado ruim da alegria. E lá foi que eu li esse exemplo.
E assim, aí colocaram as crianças na escola de novo para ver se parava. Não parou, suspendeu de novo. Enfim, foi um ano e meio Gente, de pandemia do riso. quero ler isso. Então, assim, as risadas são contagiantes. Espero que não nesse nível, mas são contagiantes. Faz parte. Então, isso evoca as melhores coisas que a gente tem. Então, a gente precisa rir. Porque o nosso físico necessita disso. Como você disse lá no começo, a gente emagrece quando ri. O, o nosso sangue circula mais rápido quando ri. Se isso acontece, não é acaso. É porque isso é uma necessidade do corpo. Então, a gente precisa rir. Faz parte. E o precisar rir traz uma ponte de obrigação que é muito complicada. Que É foi uma que a linha gente disse muito tênue, né? Entre a obrigação e a diversão, né? Exato. Senão a gente coloca na rotina de, poxa, estou aqui trabalhando tal. Não, eu preciso rir pelo menos 15 minutos por dia. Aí não ajuda, né? Vou combinar. Mas, gente, eu vou Os, falar pra você, isso é engraçado, porque isso é uma coisa que eu sempre tive na minha vida de buscar diversão. Por exemplo, eu tenho TikTok. Gente, eu morro de rir. E eu passo fácil 2, 3 horas vendo, sabe? É assim, final de semana, às vezes eu tô aqui em casa, cara, eu pego meu celular, eu vou lá e começo a rir, eu começo a chorar de rir. Eu tenho que parar eu tenho que falar assim, não, deixa eu parar de ver, porque senão eu fico 3 horas fácil. E eu faço isso diariamente, eu tenho uma válvula de escape. De falar assim, nossa, peraí, deixa eu dar uma descansada. Eu vou lá tomar um café, eu entro no YouTube, eu entro no TikTok, eu entro em páginas de humor para dar risada mesmo. Então, assim, eu gosto muito de ver essas coisas bobas que eu dou risada, entendeu? Eu acho muito engraçado. Não precisa ser só o humor inteligente. Essas besteiras, esses besterols já me matam de rir. E até em situações sérias. Eu contei uma vez para você de uma reunião que estava super pesada, super séria, a reunião de trabalho. E uma pessoa foi sentar na cadeira, a cadeira de rodinha foi para trás, a pessoa caiu no chão. Pensa num desespero que eu comecei a passar mal porque eu tava segurando o riso, eu fingi que fui no banheiro, mas eu fui no banheiro, eu ria, eu me esborrachava de rir. E saí do banheiro com o nariz vermelho de tanto rir, a maquiagem borrada, porque eu não consigo controlar. Crise de riso. Tem, já tive em velório porque a mosquinha entrou no nariz do morto. Foi péssimo, mas eu vou fazer o quê? Não é controlável, né? E esse é o riso, esse é o mais saudável que tem. Esse riso que vem, que você não consegue controlar, que você chora de rir, é o que faz a diferença. É o que traz um monte de benefícios para o seu organismo, né? É desse que a gente está falando, né? Todos trazem benefícios o sorriso, porque é resultado de um sentimento positivo, de um sentimento gostoso, que traz bem-estar, né? Mas esse riso que a gente não controla, a gargalhada, é sensacional. Traz nossa, tira a tensão, desestressa, é muito bom, traz muito benefício. qual é o ponto? Né? O ponto-chave é respeitar o próprio corpo. Então, quando você quer rir, ria. Quando você quer chorar, chore. Esse é o ponto-chave, de você respeitar seu próprio corpo e deixar fluir. Deixa acontecer naturalmente. Então, assim, chora quando precisar chorar. Sorria quando precisar sorrir. Só vai. Você me Mas lembrou se for... daquela música do Fala Mansa que fala, mas eu tô rindo à toa, nem que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar, né? E tem várias Exatamente. músicas que falam, né? Exatamente. E, de novo, pegando divertidamente, ao- quando a tristeza, no final, já dando spoiler de um filme de 2012, né? Por favor. 16, aliás, foi 16. É, quando deixa a tristeza agir, ela tem uma lembrança triste, mas por conta da existência da lembrança triste, é que ela tem a lembrança feliz. Uma coisa não coexiste sem a outra. Então, o ponto fundamental é respeitar o seu corpo. Seu corpo é um templo. Deixa ele se regular.
Então, tá triste? Fique triste. Tá bravo? Fica bravo. Deixa fluir. Desde que você não exagere, né? Você tá lá rindo no velório, ok, acontece. Se você não fica batendo lá, batendo no negócio, aí vai ficar muito feio. Ri adequado. Ri, Ri de vai rindo. nervoso, né? Ri de desespero nessas horas. Ria. É aquela coisa, quer sentir raiva? Sinta. Raiva é bom. A raiva que faz você buscar seus objetivos na vida. Não agrida ninguém, mas sinta raiva. Porque faz parte. Sem ela você não avança, você não conquista. Tristeza, ela que regula o corpo. Ela é tipo o nosso botão do celular que a gente reinicia para ele voltar à plenitude que está meio que travando. É para isso que ela serve. Então deixa acontecer. Vai. O seu corpo está reagindo de alguma forma porque ele sente que está precisando de algo. Então deixa fluir. Se a gente forçar o riso, ele dá o sentido oposto. Então a Sim. gente perde a bússola, a gente não sabe nem o que rir mais, a gente ri falso até quando quer rir verdadeiro, pelo costume. Então, reage do jeito que você tem que agir. Poxa, eu quero rir, mas eu não posso rir aqui. Dá uma disfarçada, mas ria. Ou vai pro banheiro e ria. Corre, sai Então, correndo. assim, faz o que você precisa fazer. Se o seu corpo É está o alertando, equilíbrio, né? exatamente. Equilíbrio. Se respeita. É como você falou, né? A cosquinha não é referência, né? Porque você ri de desespero porque você tá com falta de ar, porque aquilo tá te incomodando e não porque é gostoso, né? Eu odeio, detesto risada. Eu chuto a cara de quem vier fazer cosquinha. Eu morro de falta de ar, passo mal. Não é legal. Eu vou dar uma curiosidade. As cócegas, pelo que pesquisam, a intenção da cócega é ensinar autodefesa. E é por isso que quando a gente vai receber cócegas, é como se tivesse um predador atacando a gente e a gente tem que se defender. E é por isso que a gente dá o chute. Que A gente legal. protege as partes mais sensíveis, porque a gente tem cócegas no pescoço, que é sensível, embaixo das axilas, que é sensível, na planta dos pés, que é sensível, e na barriga, que é uma parte mais flácida, o resto tem ossos. Por quê? São essas partes mais sensíveis que você tem que proteger. Então, quando vem um predador, no caso o seu parceiro, para fazer a brincadeira de cócegas, é um treinamento de sobrevivência que você está fazendo. Então, você dá o chute com esse instinto de autoproteção. Que legal, isso é muito bom, faz todo sentido, porque não é legal, né? Não é uma risada de gostoso, não, é uma risada de desespero, né? Então é totalmente Exato. diferente, O treinamento de batalha é esse. né? Ah, é muito bom. Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser pedir para entrar aqui para contar alguma situação engraçada, fiquem à vontade. Se não, nós vamos finalizando essa live por aqui, Bruno. Fica à vontade para complementar. Mas eu espero que a gente consiga salvar direitinho aqui, né? Porque nós tivemos vários problemas com outros sistemas, para ficar disponível para vocês assistirem. Então, nós fizemos essa live para falar sobre a importância do riso na nossa vida, na nossa saúde, né? Nos dias de hoje, principalmente, porque passando por várias coisas que a gente passa, né? Muita gente morreu nessa pandemia. Então, foi um período muito triste, um período muito pesado, né? Então, a gente tem que buscar válvulas de escape para que o nosso corpo consiga se recuperar desses momentos ruins, desses momentos tristes e ter uma vida mais saudável, né? Respirar mais leve, mais tranquilo, dar uma relaxada. E é isso que o riso, o sorriso traz para a nossa vida, né? Para o nosso corpo. E ele traz um monte de benefícios e vale muito a pena a gente se esforçar, às vezes, um pouquinho, buscar algum conteúdo engraçado ou sair para se divertir com os amigos, né? Se distrair para dar aquela relaxada. É necessário também. Então, o equilíbrio, né, da vida, sabendo que todos os sentimentos são importantes, que faz parte, que vamos passar por todos eles, né? Sofrimento, frustração, tristeza, todos eles fazem parte, tá?
mas o importante é ter o equilíbrio e, lógico, buscar sempre os sentimentos que nos fazem bem. Então, ter paz, ter amor, ter alegria, buscar isso, né? O afeto e o riso entra nesse patamar aí de coisas positivas, de sentimentos bons, que você pode buscar no seu dia a dia para dar aquela relaxada e tornar sua rotina um pouco mais leve, né, Bru? Sim, a diferença entre os ditos sentimentos bons e os ditos sentimentos ruins é porque é gostoso sentir os ditos bons. A gente quer sentir eles. E é por isso que eles são vistos como positivos. Mas não que o seja, eles só são sentimentos. A categorização bom e ruim é porque, poxa, eu quero sentir raiva? Não. Então ele não é bom. A alegria, eu quero sentir alegria? Quero. Então ele é bom. Mas são Mas, sentimentos necessários, porque a raiva é o que nos movimenta, né? Então, exato, todos eles têm a sua função na nossa vida. exato. Sentimentos são só sentimentos. São só reações químicas do corpo buscando o próprio equilíbrio. Ponto. Todos eles são a mesma coisa. Essa categorização de bom e ruim é algo social que a gente inventou porque, enfim, seres humanos categorizam coisas, né? Colocam coisas em caixinhas. Então fazem essas separações. Mas na realidade, não tem. Sentimento é sentimento. Ponto. Equilíbrio do corpo. Deixa acontecer, deixa vir o sentimento que for e busque sim os sentimentos de alegria, porque eles tudo é meio viciante, né? Tudo que a gente faz demais, a gente vicia. Faz parte também do corpo. Mas viciar em qualquer coisa é ruim. Mas buscar um pouco mais de alegria no nosso dia agitado não é de tanto ruim. Vou até dar um exemplo. O brasileiro é um mestre do riso. Ele dá risada com todas as desgraças que acontecem, e são muitas. Então ele dá risada com todas. Os memes brasileiros são imbatíveis, porque a gente consegue dar risada das coisas mais cruéis possíveis. Porque são cotidianas. E a gente consegue sobreviver e consegue ser feliz mesmo na desgraça. Para você ver o poder que o sorriso tem. Que aí a gente pode questionar até onde é bom, que se a gente tivesse um pouquinho mais de raiva, a gente buscaria a mudança. Mas como a gente está rindo, a gente fica no lugar. Então, bom e ruim depende de como usa. Mas todos os sentimentos estão aí. Você só precisa respeitar o seu próprio corpo, como com tudo. Com alimentação saudável, com terapia, né? Cuidar-se mentalmente, cuidar-se fisicamente e deixar os seus sentimentos fluírem, porque é autorregulação. Né? Se você não se autorregula, é igual uma usina nuclear. Se você não deixar, não regular direitinho ali, não deixar as coisas em ordem, hora mais alta, hora mais baixa, vai explodir. Você quer explodir? Não quer explodir. Então, se cuida. Exatamente. E os sentimentos ruins, eles acabam somatizando e trazendo doenças físicas, né? Então, você pode pesquisar e buscar se você ainda não conhece, mas toda doença física, ela vem do mental, ela vem do emocional, né? Então, até a psicossomática, acho que é o nome, É, que traz os significados, né? Então, tal doença física que você tem ali o motivo emocional e mental dela. Então, você buscando equilibrar, buscando o riso, a alegria, a leveza, você equilibra o seu organismo para que você não desenvolva essas doenças, né? O riso, ele traz, sim, uma melhora imunológica. Então, ele fortalece o seu metabolismo, o seu organismo, e com isso você passa a ter um equilíbrio, né, físico, onde você não vai ficar tão vulnerável a doenças, na somatização. Então, equilibrar as emoções e buscar sempre uma leveza, um relaxamento. O Bruno, psicólogo, eu sou a Michele, finalizando aí uma formação de psicanálise e sou da Lapidando Mentes. Lá você encontra esse e muitos outros conteúdos para equilibrar
a vida como um todo, tá? São conteúdos de saúde e bem-estar. Então, marquem lá a sua sessão com o Bruno. Tem outros terapeutas lá no canal também para você escolher com quem você se identifica. E conta com a gente. O Bruno vai estar marcado aqui. Se você quiser bater um papo com a gente, pode entrar em contato e deixa aqui os comentários sobre os temas que você gostaria de ver. Uma live aqui. E até se você quiser participar com a gente, fica o nosso convite para vocês. Né, Bruno? Sim, por favor, entre em contato, conversem, comenta. Comenta aqui, porque é muito legal ler os comentários. Comenta situações inadequadas onde vocês viram. Boa, E leiam boa. uns dos outros. Porque, gente, vamos rir das nossas situações que a gente já viveu, porque a gente já viveu muito. Quem nunca riu no momento inadequado, não tá vivendo. Então vamos rir. Verdade. Gente, muito obrigada para quem entrou aqui, acompanhou com a gente. É muito importante essa participação de vocês. Bruno, obrigada mais uma vez. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente por volta desse horário das 22 horas aí, onde a gente inicia. E fica o convite para você vir participar conosco. Por favor, venham. Eu estarei aqui, assim espero. Imprevisto sempre acontece, mas estarei aqui, assim espero, para mais uma. E, nossa, nossos papos são muito bons. Eu adoro. Sim, essa live aqui, gente, não é nada. A gente fica 2, 3 horas conversando fácil aqui e é muito bom. E a gente sempre dá risada de alguma coisa. Sim, é cada desgraça que a gente começa a rir. Nossa, minha vida deu tudo errado hoje. Um dia muito estressante, mas no final sempre alguma coisa vira risada, vira comédia. Exatamente. Isso faz tão bem, né? Muito Beijão. bem, muito bem. A gente dorme super leve. Então, riam mais riam, tá vendo? Eu falei até errado. Riam mais, divirtam-se mais e estamos aí. Contem conosco também. Um grande beijo, uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vi. Deixa eu descobrir como é que eu fecho isso, tá, gente? Que eu não sei. É real. Eu nunca tinha gravado uma live. Eu saio do xizinho? É só sair do X. Espero que não. Rir em momento inadequado, no final da live. Já Encerrando a live, morrendo.